Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Doramas vêm e vão, é de partir o coração. Gente, chegou ao fim. Agora, o que resta é lidar com as consequências dessa despedida. Ou melhor, desse até logo. Por ora, vamos juntos nos apaixonar uma última vez nesse vídeo abreviando a montanha-russa de sentimentos dos episódios finais de Uma Advogada Extraordinária. Aviso rápido, se você não viu ou quer relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, vou deixar aqui nos cards a playlist com os vídeos que você precisa assistir. Bora começar! Yeon-woo tá tranquilinha comendo seu kimbap quando um senhor idoso, pai da dona do prédio, aparece no restaurante procurando aconselhamento jurídico. O senhor teve que pagar uma taxa cobrada aos visitantes de um templo, quando, na verdade, ele só percorreu a estrada que leva a esse patrimônio cultural. E por achar a cobrança injusta, ele quer entrar com um processo. Yeon-woo tá muito animada para esse caso, já que era o pretexto perfeito para realizar seu sonho de ver os amados golfinhos que vivem em Jeju, lugar onde fica o templo. O advogado John concorda quase imediatamente e ainda recruta todos para irem juntos. Para alguém que vivia de hambúrguer só para não parar de trabalhar, essa atitude é meio inesperada, mas não pra gente, que sabemos da tosse de sangue dias atrás. Antes de ir trabalhar naquele dia, ele fez exames e por isso essa mudança de atitude já me preocupa. Com a viagem, Jeon-woo sugere oficializar o relacionamento ao levar Yeon-woo para conhecer sua irmã mais velha, que mora com o marido em Jeju. Isso a apavora e mais uma vez ela pede conselhos a Arami, que por sua vez convence o seu chefe peludo de também irem para cozinhar para a equipe. No aeroporto, Yeon-woo faz Jeon-woo adivinhar os golfinhos pelas barbatanas, quando o advogado John chega chamando a atenção de todo mundo ao aparecer com um look bem verão e praiano, diferente de todo mundo lá. Depois, a outra dupla chega, surpreendendo Min-woo e Soo-yeon, que não corresponderam aos interesses amorosos deles. Pois é. No avião, o advogado John divide o mesmo neurônio com a dupla de cozinheiros, quando os três harmonizam uma música do nada. Min-woo, estranhamente, ajuda Soo-yeon com a mala e os dois sentam juntos. E do outro lado, Jeon-woo ajuda a namorada com o cinto de segurança, enquanto fica todo bobo ao ver as reações da primeira viagem de avião dela. Quando pousam, o advogado John escolhe pegar carona no carro sem teto, até que depois de um tempo, todos eles chegam ao pedágio, sendo cobrados do mesmo jeito que o cliente foi. Soo-yeon grava a situação para ter provas, e Min-woo a protege quando o cara de fora tenta impedi-la de filmar. Eles seguem o caminho depois de pagar, e enquanto sente a brisa no rosto e observa a paisagem, a expressão no rosto do advogado John vai mudando até que ele está derramando lágrimas silenciosas no banco de trás, o que sugere que ele recebeu más notícias. Além disso já ser triste o suficiente, ainda descobrem que o restaurante de macarrão que ele queria muito visitar tinha sido fechado. Isso tudo me dá uma sensação de lista de desejos que eu definitivamente não gosto nada. Acontece a primeira audiência, onde os dois lados expõem defesas e provas, sob a pressão dos olhares julgadores dos monges que foram em peso para o tribunal. Depois que a segunda sessão é marcada, o monge superior convida todos para visitar o templo. Eles só não esperavam ter que se curvar 158 vezes em respeito a Buda. Enquanto Soo-yeon e Min-woo implicam até ali, a doidinha da Arami faz todo mundo rir ao dançar no ritmo do instrumento do ritual. E mesmo com as pernas tremendo, eles continuam a tour pelo templo, ouvindo o monge contar sobre as filosofias da religião. De noite em casa, o advogado John sai fechando os notebooks e derrubando as pilhas de papéis para fazer sua equipe parar de trabalhar e descansar um pouco. Ele também envia Soo-yeon e Min-woo para comprar bebidas, enquanto Rami e o chefe peludo cozinham. Nessa missão, Min-woo continua sendo surpreendentemente agradável com Soo-yeon e depois de tirar uma foto dela na ponte iluminada, ele desabafa, dizendo que seus pais estão doentes e por isso precisa dar o seu melhor no trabalho por ser o ganha-pão da família. Mas assim, eu sinto te informar que isso não te dá um passe livre para ser um completo idiota e passar por cima dos outros. E esses sorrisinhos também e troca de olhares. Que isso, um filme? Ingredientes para um romance sendo jogados na panela? Sei não, hein? Quando eles voltam, todos continuam conversando sobre o divórcio do advogado John, que relembra memórias de sua lua de mel que aconteceu ali, em Jeju. Tentando disfarçar a tristeza, ele conta que seu casamento acabou porque ele dava mais atenção ao trabalho do que para sua esposa. De madrugada, Yeon-woo não consegue dormir, e ela e Rami vão desligar o relógio que faz um tic-tac muito alto, e elas veem o advogado John sentado sozinho do lado de fora. De manhã, ele faz uma meditação no quarto, enquanto os outros estão em cada um em seu mundinho. Soo-yeon e Min-woo implicando um com o outro para variar, o chefe peludo e Rami cozinhando, e Yeon-woo se arrumando para ir com Jeon-woo ver golfinhos.
Ele abre um sorriso animado quando vê que até adesivos anti-reflexo ela colou nas bochechas. E aí eles vão pra praia observar o mar com binóculos. Mas infelizmente, nenhum golfinho aparece e já tá na hora deles irem para a casa da irmã de Jeonwoo. Chegando lá, o casal está esperando por eles com um grande almoço e Yeon-woo dá o seu melhor, se esforçando muito para comer toda aquela comida que não estava acostumada. Mesmo assim, o almoço é repleto de olhares tortos da cunhada e de seu marido. Quando Yeon-woo vai ao banheiro, acontece um mini desastre. Jeonwoo e sua irmã discutem, porque ela fala que o irmão deveria arrumar uma namorada, abre aspas, normal, em vez de alguém que tivesse que cuidar e que não deveria apresentá-la aos pais. Infelizmente, lá de dentro ela escuta tudo. Alguém me segura, porque a vontade é de voar em cima dessa mulher. E em meio a tantas desgraças, mais uma desgraça. No meio da segunda audiência, o advogado Jung começa a sentir uma forte dor na barriga e cai no chão se contorcendo, suando e chorando, o que deixa todo mundo apavorado enquanto ligam para uma ambulância. Não! No hospital, eles descobrem sobre o câncer de estômago em estágio 3 do advogado Jung. Todo mundo fica triste, mas garantem que ele vai ficar bem, exceto Yeon-woo, que comenta sobre as baixas taxas de sobrevivência da doença. E por causa disso, ela tá empenhada em conseguir que ele coma no restaurante que tanto quer antes de morrer. Meu Deus. Ignorando totalmente o pedido dele de não se preocupar com isso, Yeon-woo mobiliza o grupo para se dividirem e procurarem o dono do restaurante. Eles procuram pelo bairro e até procuram informações no restaurante famoso com um nome muito parecido com o que procuram, mas ninguém sabe onde o dono tá depois de fechar. Até que à noite, Jeonwoo consegue informações com um cozinheiro que trabalhou no restaurante que procuram. O lugar faliu porque o estabelecimento rival, aquele mesmo que eles foram pedir informação, recrutou os funcionários, roubou a receita famosa de macarrão, trocou o nome para um quase idêntico ao original e pegou todos os clientes ao aumentar o marketing. Com isso, o proprietário foi forçado a fechar. Yeon-woo e Jeonwoo tentam encontrá-lo através da mãe, que está em uma casa de repouso, mas ele tinha ido no dia anterior visitá-la e só voltaria no próximo mês, o que não ajudaria naquele momento. Depois de mais uma sessão no tribunal, que não foi nada como eles imaginavam, Yeon-woo vai até o hospital pedir conselhos ao advogado Jung. Só que lá também estava a ex-esposa dele. A mulher observa no cantinho a cena dos dois conversando, mas depois sai frustrada dali. Quando Yeon-woo vai embora, a esposa comenta triste que aquilo a lembrou do motivo do rompimento. O advogado Jung parecia mais animado falando sobre trabalho do que quando estava com ela, e isso a fazia se sentir solitária no relacionamento. Yeon-woo sai do hospital com isso na cabeça e no celular tranquiliza o pai sobre Jeonwoo ser capaz de fazê-la feliz, mas não ter certeza se ela podia fazer o mesmo por ele por medo de fazê-lo se sentir sozinho. É por isso que no dia seguinte, quando eles tentam ver os golfinhos mais uma vez, ela fala que os dois não deveriam namorar. Ele fica em choque, ainda mais porque ela não dá uma explicação do porquê daquilo. O pobre do bichinho começa a procurar motivos, mas Yeon-woo já se desligou completamente, achando uma solução para o caso no meio daquela conversa. Ela se perde em falas apressadas, completamente inconsciente de como Jeonwoo estava com o coração partido ali na sua frente. Aborrecido, ele pede por mais consideração, uma explicação pelo menos, mas ela só se desculpa e vira as costas. Enquanto ela se afasta e o Jeonwoo chora, acontece a coisa mais triste do mundo. Os golfinhos aparecem, mas eles não vêm. Meu Deus, o meu coração quebrou em 357 milhões de pedacinhos minúsculos. No tribunal, Yeon-woo aponta que a rodovia é uma propriedade pública e por isso a taxa não poderia ser cobrada. O juiz concorda e com essa justificativa eles ganham o caso, mas o clima passa bem longe de comemoração. Yeon-woo está com Rami e o chefe peludo num karaokê, tentando lutar contra as lágrimas enquanto eles cantam. E Jeonwoo bebe, se lamenta e escuta os conselhos de Suyeon e Minwoo, que mais uma vez é cuidadoso com a moça ali do lado ao tirar um inseto da bebida dela. Mais tarde, Jeonwoo é jogado desmaiado na cama e Suyeon pede para conversar com Minwoo, tentando entender o porquê ele tá sendo tão legal de repente, quando tudo que fez até aquele momento foi ser um babaca. Brincando, ele pergunta se por acaso ela tá gostando dele, e as coisas se comprovam quando ela não consegue responder e fica toda vermelha. Eles trocam olhares intensos na varanda e o outro trio lá embaixo assiste a cena. Rami decide voltar ao karaokê para curar o seu coração partido da quedinha que ela tinha por Minwoo. No outro
outro dia, eles fingem ignorar o clima meio esquisito quando se esbarram na porta do banheiro e Jonu busca o advogado Jung no hospital, que sem saber de nada, o aconselha a não desistir de alguém que gosta. E assim, todos vão ao templo despedir do monge. O senhor conta que aquela taxa era cobrada para manter os gastos de manutenção do templo. Então, o advogado Jung oferece ajuda jurídica e especializada para negociar essas políticas de preservação com o responsável por isso, ou seja, o governo. Yeon-woo fica encantada por essa atitude solidária de seu mentor e todos têm uma refeição juntos no refeitório. Curiosamente, o advogado Jung compara o gosto daquela comida com o de seu restaurante falido preferido. Então, baleias e golfinhos aparecem. Yeon-woo pensa em todas as dicas sobre o paradeiro do dono do restaurante e o encontram ali mesmo, na cozinha do templo. Ela implora que ele cozinhe uma última vez aquele macarrão para um advogado que poderia morrer em breve. O proprietário não tá nada animado, mas Min-woo, Soo-yeon e Yeon-woo prometem ajudá-lo a conseguir seu negócio de volta ao processar o restaurante rival contra aquela concorrência desleal. O advogado Jung observa orgulhoso sua equipe ajudando aquele homem. Finalmente, eles vão até o restaurante, onde o cozinheiro original prepara uma deliciosa refeição e o advogado Jung praticamente morre, de felicidade, comendo aquilo que tinha tantas saudades. Dessa vez, é Yeon-woo que o observa com carinho, contente em ter seguido em frente para fazer seu chefe feliz. E ela ainda acha que não é capaz de fazer as pessoas felizes? Olha só. No avião, o clima é mais que péssimo. É devastador de tão triste. Quando o Soo-yeon dá o seu lugar para Jonu para que ele e Yeon-woo não precisem sentar lado a lado, e os dois desviam os olhares bem tristes. Ela aperta seu cinto sozinha e a atmosfera é totalmente diferente da ida, para todo mundo, cada um em seu mundinho. Do outro lado, a chefe da Hambada recebe a visita daquele jornalista investigador e ela confirma a relação mãe e filha entre Tae-sumi e Yeon-woo, pedindo que ele adie a divulgação dessa notícia bombástica até o dia da posse de Tae-sumi, que vai acontecer em pouco tempo, para acabar com os planos da rival de um jeito grandioso. De volta a Hambada, Yeon-woo está sentada na recepção como costumava fazer para esperar Jonu, mas é totalmente diferente para os dois. Ela tenta se esconder quando ele se vira para olhá-la, só que falha miseravelmente. Yeon-woo, tem alguém aqui querendo ficar triste, tá? Não é para você me fazer rir. Ela sai correndo para não ter que enfrentá-lo e vai até o hospital onde o advogado Jung está prestes a ser operado. Ela chega a tempo de mandar boas energias pedindo que ele voltasse vivo. Por favor, eu também tô pedindo. Soo-yeon liga pedindo que Yeon-woo volte, pois tem um novo caso para lidar. Araon, maior shopping online da Coreia do Sul, foi invadida por um hacker que roubou os registros financeiros de 40 milhões de usuários. O diretor e o cofundador procuram a Hambada para reivindicar a multa de 300 bilhões de wons, um valor bem maior do que geralmente foi cobrado por um longo tempo a empresas que cometeram o mesmo erro. Como o advogado Jung está afastado, outro superior assume o caso. É o advogado Jung, completamente bajulador, exibicionista e grosso, especialmente com a Yeon-woo, não levando nada do que ela fala em consideração e se estressando com a inteligência dela. Depois da reunião, Soo-yeon aceita que Min-woo se junte a ela no almoço e os dois observam os poucos segundos que levam para que um monte de mulheres se juntem ao galã do escritório. Jonu, que estava almoçando sozinho e triste numa mesa. Yeon-woo também estava comendo sozinha em sua sala e conta os segundos para o fim do almoço, só para não precisar responder Soo-yeon sobre o motivo do término. Depois de mais uma vez ser recebida pelo show de berros desnecessários do advogado irritante, Yeon-woo corre para o hospital para visitar o advogado Jung, que felizmente sobreviveu à cirurgia e está se recuperando. Ela pede conselhos, mas ele orienta que ela converse com seus colegas de trabalho para chegarem numa solução juntos. As idas e vindas ao tribunal são mal sucedidas, em grande parte porque o advogado Jung quer se exibir de vários jeitos e se recusa a ouvir os argumentos de Yeon-woo. Todas as abordagens dele só serviram para atrair a ira do público, que enxerga mal o fato de a empresa estar se negando a pagar o que deveria por serem irresponsáveis na segurança. As coisas pioram quando os clientes contratam a Tae-san para abrir uma sessão coletiva contra o shopping, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas processando a empresa ao mesmo tempo. O estresse que o desesperado fundador do shopping enfrenta é tão intenso que ele não suporta, e no meio de outra audiência ele engole uma pílula de cianeto.
Ele desmaia e começa a espumar pela boca, enquanto todos ficam chocados com aquilo, em especial Yeon-woo, que começa a ter outro ataque de pânico. Jeon-woo imediatamente a procura com o olhar, mas se impede de ir até ela, já que os dois estavam separados. Ah, eu vou explodir! O homem é socorrido às pressas, e quando os advogados estão saindo do hospital, são perseguidos por uma enxurrada de repórteres. O advogado Jung joga seus pupilos naquele mar turbulento, enquanto se safa de fininho, entrando no carro e mandando Jeon-woo embora sem eles, deixando pra trás Soo-yeon e Min-woo, que tentam proteger Yeon-woo daquela confusão. Canalha! No dia seguinte, Yeon-woo tem uma ideia brilhante que poderia ajudar no caso da sobretaxa, mas ao contá-la ao advogado Jung, ele perde a paciência, a achando prepotente por ter ideias arriscadas e simplesmente a expulsa do caso. A Soo-yeon se revolta e tenta defender a amiga, mas Min-woo a leva pra longe com medo de que ela ofenda o superior. Soo-yeon pede para que ele pare de ver Yeon-woo como sua oposição, mas sim como uma colega de trabalho, confessando que ela gosta de homens que estão dispostos a bancar o bobo para defender os amigos e o que é certo. À noite, Yeon-woo encontra Jeon-woo em frente de sua casa esperando, e eles finalmente conversam sobre o porquê não podiam ficar juntos. Ela traz à tona o que a irmã dele falou em Jeju e sobre não ter certeza se pode fazê-lo feliz. Ele responde imediatamente que apenas estar com ela já o faz se sentir desse jeito, mas Yeon-woo questiona se ele nunca se sentiu solitário quando estava com ela pelo menos uma vez. Ele não consegue fazer nada a não ser ouvir em silêncio aquela verdade dolorosa. Na próxima audiência, o advogado Jung continua preso só em suas ideias, mais uma vez caminhando em direção ao fracasso. Mas Soo-yeon não se aguenta e vai totalmente contra o argumento dele usando a ideia de Yeon-woo. Ele tem a coragem de ameaçar a tirar do caso se ela não parasse, mas Min-woo se levanta também e conclui a ideia que Soo-yeon começou, ganhando a consideração do juiz. O advogado Jung fica se tremendo de raiva por seus subordinados terem ido contra suas ordens, mas ele é obrigado a engolir o orgulho, já que os dois salvaram o barco antes de afundar. E assim, eles ganham esse primeiro processo da multa excessiva, mas as notícias da tentativa de suicídio do fundador continuam se espalhando nas mídias. Elas chegam, inclusive, ao hacker, surpreendentemente jovem. Enquanto ele tenta falar com alguém por telefone, a porta do seu quarto é aberta e sua mãe o chama, que é ninguém mais, ninguém menos que Tae-sumi. É, mamãe, boa sorte agora para conseguir esse cargo como ministra da Justiça. Choi Sung-hyun é um estudante do ensino médio incrivelmente parecido com Yeon-woo. Ele é um gênio que ganhou vários prêmios por segurança cibernética, apaixonado por cubos mágicos, que nem ela é por baleias, e sua comida favorita também é kimbap. Enquanto come do mesmo jeitinho que ela, o garoto escuta as notícias sobre o estado de saúde do fundador da Araon e, se sentindo culpado, ele confessa para a mãe que ele é o hacker. Desesperada com a ideia de perder sua posição no ministério, Tae-sumi o proíbe de se entregar para a polícia. É aí que Sung-hyun a pega de surpresa ao dizer que sabe sobre o Yeon-woo. O menino ficou sabendo sobre os rumores e invadiu o celular da mãe para confirmar a verdade. Como o fundador da Araon ainda está inconsciente, ele é substituído temporariamente pelo cofundador. Enquanto isso, o advogado Jung tá bem fazendo skincare no hospital, enquanto recebe a visita de Min-woo e Soo-yeon para parecer radiante para a ex-esposa que tá indo visitar. Quando ela chega, o nosso anjinho confessa que sente saudades e que tá disposto a deixar a rampa dar para que os dois possam reconstruir o relacionamento do jeito certo. Min-woo encontra Tae-sumi uma última vez para informar sobre a tristeza de Yeon-woo pós-término e sobre os conflitos com superiores, ou seja, seria o momento certo para derrubá-la. Mas ele diz que dessa vez não vai ajudar porque decidiu viver como um bobo. Ai, sinceramente, não me desceu essa tentativa de redenção forçada com farofa garganta abaixo aos 45 do segundo tempo. Naquela noite, Jeon-woo espera de novo em frente à casa de Yeon-woo, ensaiando o que dizer, e corre para protegê-la quando um homem a surpreende por trás. O cara foi enviado por Tae-sumi para entregar o folheto do escritório nos Estados Unidos, que dá direito a um salário dobrado e ajuda médica. Jeon-woo não sabe como reagir, porque ele não sabe da relação das duas, mas quando ele vê como a Yeon-woo parece super perplexa, ele decide não seguir em frente com a confissão. Meu Deus, nada dá certo nessa bodega.
Dentro de casa, a filha mostra pro pai e ele assume que Taesumi já tinha lhe oferecido aquilo e que logo a relação delas será vazada na mídia. Ele acha que o melhor é aceitar essa oferta, mas o importante é o que a Yeon-woo acha. Ela não entende porque precisa se esconder, sendo que em toda a sua vida ela nunca foi associada a Taesumi. Exatamente! É por isso que ela vai trabalhar normalmente no dia seguinte, quando recebe a visita de Sun-hyun, procurando a única pessoa que pode ajudá-lo, sua irmã mais velha. Ele conta que a mãe sempre foi aquela que o repreendeu quando fazia algo errado, mas dessa vez ela está agindo que nem outras famílias ricas que escondem a sujeira dos filhos. Como não é isso que ele quer, ele pede ajuda para se entregar, porque imaginou que uma irmã mais velha não faria algo que a mãe manda. Sun-hyun conta que conheceu o cofundador da Raon num evento de computação e a pedido dele, pasmem, a pedido do cofundador, ele hackeou os dados da empresa. O cara queria dar uma lição no fundador, que estava muito preocupado em ganhar dinheiro, mas se esqueceu do espírito desenvolvedor. Mas ele não esperava que tudo iria virar uma grande bola de neve. Mas a questão é, se a Yeon-woo ajudasse o irmão a se confessar, consequentemente, ela iria contra o interesse do seu próprio cliente. Depois de mais um conselho do advogado Jung, ela mostra a confissão em vídeo gravada pelo filho de Taesumi. E pela última vez, vemos Yeon-woo ter o seu momento de luz, baleias e mar. Ela lembra que o menino criptografou os dados dos usuários. Por isso, tecnicamente, a violação de dados ainda não aconteceu. Além disso, o cliente da Hambada é a empresa Raon e não o seu cofundador. Por causa disso, a chefona liga para o jornalista e pede para que ele cancele a publicação daquela notícia, avisando que vem por aí algo bem maior. No tribunal, eles apresentam o vídeo e os argumentos, aproveitando a demissão surpresa do cofundador, já que o verdadeiro diretor acordou do hospital. Mas o juiz não aceita o depoimento em vídeo como prova. E no dia seguinte, Yeon-woo recebe uma mensagem do irmão dizendo que a mãe estava o mandando para os Estados Unidos para impedi-lo de testemunhar. Esse é o hobby dela, né? Mandar as pessoas para os Estados Unidos. Com isso, a chefe da Hambada decide vazar o vídeo, mas Yeon-woo implora que ela não faça isso, pedindo um tempo para convencer Taesumi a deixar o menino falar a verdade. Jonu ajuda Yeon-woo a encontrar a mulher que naquele dia começaria o processo de posse. No caminho, ele compara o relacionamento deles com um amor não correspondido entre um gato e seu dono. O gatinho, às vezes, faz o dono se sentir solitário, mas mesmo assim, ainda os fazem felizes. E é assim que ele se sente. A gatinha Yeon-woo pode sem querer fazê-lo se sentir sozinho, mas todos os momentos que estão juntos, desde conversar sobre baleias no almoço, ir a encontros estranhos, segurar a mão por menos de 57 segundos, bater os dentes durante o beijo e abraçá-lo em momentos difíceis. Tudo isso o faz imensamente feliz e por isso ele não quer se separar. Antes de sair, ela diz que aquela analogia não estava certa, porque os gatos também amam os seus donos. E por isso ela também não quer terminar. Ai, esses dois vão me dar um ataque do coração, é sério. Não sei como eu sobrevivi até aqui. Ela sai do carro quase brilhando, enquanto o Jonu observa com lágrimas aliviadas nos olhos e sem esconder esse sorriso lindo. Vencemos, família, a gente venceu! Ao encontrar Taesumi, Yeon-woo diz que Sun-hyun admira muito a mãe, que nunca hesitou em corrigi-lo quando estava errado, e que mandá-lo para longe agora o fará perder a fé nela. As duas começam a se emocionar, e nessa hora eu já estava soluçando, porque a Yeon-woo diz que, embora Taesumi não tenha sido uma boa mãe para ela, a mulher ainda poderia ser uma boa mãe para o filho e impedir que ele sentisse a mesma ferida emocional dolorosa que ela sentiu por muito tempo. Pelo amor, quem é que tá cortando 300 cebolas ao mesmo tempo, hein? Depois desse soco no estômago, Taesumi permite que o filho testemunhe, desde que seja Yeon-woo que o questione no tribunal. Yeon-woo tem o apoio de Soo-yeon antes de começar e de Min-woo também, embora ela nem tenha visto. Não é assim que as coisas funcionam, né, Min-woo? Nenhum pedido mínimo de desculpa. Sun-hyun é interrogado pela irmã na frente de Taesumi e assume seus erros, pedindo desculpas pelos danos que causou. Ao sair, a mulher pede desculpas em nome do filho e anuncia aos jornalistas que deixou oficialmente o cargo de ministra da Justiça para se dedicar a ser uma mãe melhor. A chefe da Hambada assiste de longe e resolve deixar seguro o segredo por trás do nascimento de Yeon-woo, pelo menos por enquanto. O esquadrão se junta para um jantar comemorativo e até o advogado John e sua ex-esposa, que tudo indica parar de ser ex, estão juntos. Todos celebram e Yeon-woo aproveita para perguntar se ele vai voltar ao trabalho. Ele pisca tentando falar que sim, mas como ela não entende o sinal, todo mundo se diverte enquanto ele fica num talvez.
É um clima feliz e também bem emocionante por causa da trajetória de todo mundo ali. No dia seguinte, Yeonwoo conta animada que renovou o contrato como advogada permanente e seu pai tá muito orgulhosa dela enquanto observa a filha indo pro escritório do mesmo jeitinho que o primeiro dia. Ela tá em dúvida de qual é o real sentimento que tá sentindo naquele momento e vai pensando nisso no metrô. Um retorno absolutamente adorável ao primeiro episódio, só que agora com algumas diferenças. Ela não tá mais sozinha, nem a sua companheira do lado de fora, uma analogia para mostrar as companhias que Yeonwoo ganhou. Ela chega no prédio e, determinada, consegue passar sozinha pela porta giratória que um dia foi tão difícil. Ela encontra Jeonwoo na recepção e os dois sorriem um para o outro, quando ela finalmente percebe qual é a emoção que está sentindo. A sensação de realização, enquanto o sorriso dos dois cresce mais e mais. E é assim que chegamos ao fim do nosso dorama extraordinário. Eu já tô sentindo tantas saudades dessa turma que parece que eu perdi um amigo. Mas se realmente tiver uma segunda temporada, eu vou estar aqui esperando ansiosa. Quem mais aí entra pro time? Deixa aqui nos comentários um emoji que pra você resume essa história e o que você mais quer ver na continuação. Muito obrigada por todo mundo que chegou por aqui por causa desse dorama tão sensível e acompanhou juntinho. Espero continuar vendo vocês se inscrevendo aqui no canal, curtindo e nos encontrando nos próximos vídeos abreviando outros doramas. Tchau!